Bom, pessoal, vamos lá para a nossa continuação, né, dessa terceira temporada aí, já passando para o episódio número 4, né, sobre raças ovinas para produção de leite, né? Então nós vamos falar aí de animais que produzem uma matéria-prima, o leite in natura, que como nós já falamos, ele é muito pouco consumido. A maior parte desse leite é destinado à produção de queijos e outros produtos derivados, né, que tem um valor agregado bem maior, até por conta do rendimento, da quantidade de sólidos totais, que acaba dando às vezes um sabor mais forte, não é muito apreciado o consumo in natura. Enfim, principalmente os derivados aqui vão ser os principais produtos que são oriundos dessa matéria-prima produzida por essas raças destinadas à produção de leite na espécie ovina. Vamos começar pela bergamácia, tá? A bergamácia, ela tem uma origem italiana, lá da região da Lombardia, Piemonte, a região ali próxima aos Alpes, né? A gente tem uma região de muita montanha ali, às vezes há uma dificuldade maior em produção de forrageiras para atender à exigência desses animais, e por serem criados ao longo de muitos anos nessa região, a gente considera uma raça leiteira que normalmente tem um pouco de exigência, mas não é tão exigente assim por conta da origem, né? Então tá aí algumas fotos mostrando as características dessa raça. É um animal de porte grande, tá? Quase não tem musculatura desenvolvida pelo corpo, distribuída pelo corpo, né? Mas a gente vê que em termos de produção de leite, aqui a gente vê que um bom desenvolvimento de ubre e produz um alã, sim, mas um alã que não tem uma qualidade superior, é um alã mais grosseira, tá? Curta também, mas que, claro, pode ser aproveitado, tem que ser tosquiado anualmente, né? Senão vai virando um animal numa condição inadequada. E dessa tosquia, essa lã pode ser aproveitada para o artesanato, por exemplo. Tá? Esse animal aqui, só para vocês terem ideia, é um animal aqui que existia aqui no nosso setor lá na década de 90. Nós tínhamos aqui na UFLA animais da raça bergamácea, né? Uma outra característica peculiar da raça bergamácea é a orelha comprida, tá? Mas vem aí dos ancestrais que participaram da formação da raça, tá? Então tá aí a raça bergamácea, coloração branca, tá? A origem, segundo alguns estudos, né, foram de animais sudaneses que chegaram ali na região dos Alpes, várias raças da região do Sudão que chegaram nos Alpes, e ao longo de muito tempo participaram da formação de outras raças, né, que se adaptaram bem a essa condição de criação. Tá aí a Tiroler Bergschaf, a Pécora alpina tirolesa, a Bielese, e a partir dessas raças, num processo de seleção, chegou-se a bergamácea italiana. Tá? E como características principais dessa raça, pelo porte desses animais, tá? Eles chegam aí a 120 quilos, os machos, as fêmeas a 80 quilos, ou seja, não é um animal para carne, mas é um animal de grande porte, né? E por esse motivo acaba tendo um peso maior, tá? Ele pode sim ser aproveitado para carne, tá? Mas a carcaça ela não vai ser uma carcaça de boa qualidade, porque não vai ter boas distribuições musculares, tá? Proporcionalmente, principalmente, à estrutura óssea desse animal. Tem um ubre bem desenvolvido, bem implantado, foi selecionado para essa finalidade, por esse motivo, claro, a formação do ubre é adequada, tá? E uma média de produção de até 250 quilos por lactação de um leite que produz aí uma condição mediana entre as raças ovinas, tá? Nós podemos ter animais aí em determinadas condições de criação que podem chegar a 9, 10, 11% de gordura, tá? E aí a raça bergamácea vai estar aí em torno de 6, vamos considerar para os ovinos de médio a baixo, porque nós temos aí as que produzem menos gordura em torno de 5%, tá? Tá 6, então é considerado baixo, sim. A prolificidade é alta, tá? Acima de 1,6, então a maior parte das gestações são múltiplas, tá? E são considerados, como eu falei, animais rústicos, até pela região da origem ali nos Alpes, a dificuldade de se produzir alimento em quantidade e qualidade adequada, tá? E aí esses animais tiveram que se adaptar a essas condições e desenvolveram
uma rusticidade em função dessas condições, tá? Ela foi introduzida no Brasil na época da imigração italiana, né? Quando os imigrantes italianos chegaram, trouxeram também alguns animais, tá? E vieram aí os primeiros bergamassas no Brasil, e que acabaram se deslocando principalmente para a região centro-oeste e nordeste do nosso país, né? Onde eles acabaram ficando deixados à mercê, ou seja, as condições de criação, e com isso, ao longo do tempo, esses animais foram se adaptando a essas condições e, principalmente, adquirindo condições próprias que acabaram por modificar esses animais em relação ao animal de origem lá da Itália. Por esse motivo, a gente considera que a bergamassa brasileira tem algumas características diferentes, tá? Próprias, diferentes da original, principalmente no que diz respeito à condição de viver bem em temperaturas altas, visto que esses animais, na sua origem, vivem nos Alpes, né, em regiões bem mais frias, né, e a bergamassa brasileira bem adaptada principalmente à condição de nordeste e centro-oeste do Brasil. No Brasil, esse animal se desenvolveu de tal forma, né, que aqui no Brasil ele é considerado um animal de tripla aptidão. Ele não produz carne adequada, mas pelo porte, principalmente quando você coloca uma raça especializada na produção de carne, você tem um animal que produz muito bem uma carcaça, você acaba colocando uma precocidade quando você faz o cruzamento com raças de corte, tá? Junto com o porte desse animal, ele já é selecionado para leite, e a lã, tá? É aquilo que eu falei, ela é grosseira, mas ela tem que ser tosqueada anualmente e se serve muito para o artesanato em muitas regiões no Brasil. Isso é importante para a economia local, tá? E uma outra característica muito importante da bergamassa brasileira é que ela participou da formação da nossa principal raça ovina no Brasil, que é a Santa Inês, uma raça nativa da região Nordeste, tá? Que participa, a Morada Nova, uma raça nativa também nossa mais antiga. E com a entrada da bergamassa, acabou que o Santa Inês ganhou porte, tá? E também uma capacidade de produção um pouco melhor do que os animais anteriores, tá? Então tá aí a bergamassa, orelhinha grande, coloração branca, não tem pigmentação na mucosa, nem em torno dos olhos, mucosa da boca e narina, tá? O casco também é claro. São animais bem pernaltas, como se diz, né? E com lã, mas uma lã curta e grosseira, ok? Então tá aí a região de origem, né, da raça, lá na região dos Alpes, né? Onde você tem, principalmente na região da Itália ali, a criação dessa raça. E desse leite aí, principalmente se produz o queijo chamado queijo pecorino, né? Um famoso queijo italiano, derivado não, produzido com leite ovino, ok? Então aí tem um filmezinho para vocês verem, a gente só vai iniciar aqui rapidamente esse filme, tá? E aí Questo perché tra qualche settimana tá potrete italiano, assistere alla vamos ver. transumanza Começa a utilizzo falar di das camion per il condições de trasporto criação animali. dessa raça na La piccola região lá da pecora Itália, di questa que é a piccola principal região Sì, produtora, l'origine né? di questa pecora Então, proviene vocês veem os animais aí todos já, nessa época aqui, eles já estão tosquiados, né? Como eu falei, é necessário fazer a tosquia. E são animais que não têm um desenvolvimento de musculatura destacado. Você percebe bem as estruturas ósseas, mesmo do animal andando aqui depois da tosquia, né? A condição de criação é uma condição extensiva, né? Deixa eu adiantar aqui o filme. É uma condição extensiva de criação, tá? Mostrando a adaptabilidade desses animais para produção de leite nessas condições. Depois vocês acompanhem aí com mais calma esse vídeo, tá? Mas fica aí para vocês verem. Vamos continuar aqui. Continuando a parte de descrição de raças leiteiras, né? Saindo da bergamácea, vamos para a raça Lacone, vamos descer lá, vamos sair da Itália, vamos lá para a França, né? A raça Lacone é uma famosa raça da região do sul da França, tá? E é responsável por produzir o leite que dá origem a esse queijo famosíssimo. A gente considera que é o queijo de valor agregado maior do mundo, o queijo mais caro, vamos dizer assim, né? Principalmente o original produzido lá na região do sul da França. Muitos dizem que esse queijo aqui foi
criado acidentalmente, né, onde alguns pastores nessa região aqui, num dia de tempestade, acabou se escondendo numa dessas cavernas que tem nessa região de montanhas aqui, e estava com seu lanchinho lá, com um queijo que tinha feito a partir do leite das ovelhas do rebanho dele, né, e tinha um queijinho lá que era o lanche dele. Quando a tempestade acabou, ele esqueceu esse queijo dentro dessa caverna e posteriormente, depois de um tempo, quando ele voltou lá, esses fungos estavam desenvolvidos nesse queijo, né? E era um fungo diferente, especial, dava um sabor especial ao queijo e a partir daí criou-se o queijo Roquefort. A gente não sabe se essa história é verdade ou não, mas enfim, o fato é que essa região produtora aqui, ela produz o queijo Roquefort especificamente do leite de ovelhas da raça Lacone, não pode ser de outra raça para produzir esse queijo, e o original é só no sul da França. Qualquer queijo produzido com as mesmas características fora do sul da França e que não seja com leite da raça Lacone, se diz que ele é o queijo tipo Roquefort, não o original, tá certo? E lá tem a maturação, ele passa por uma maturação em condições bem semelhantes a essa da história que eles contam da caverna, lá da criação do queijo. Mas enfim, vamos lá, a raça Lacone, tá? É uma raça de médio porte, tá? Possui uma lã muito curtinha, tá? Mas tem lã, eventualmente tem que ser tosquiado e como é uma lã grosseira e curta, pouco aproveitado pela indústria têxtil, é muito mais utilizado para o artesanato. São animais que tem todas as mucosas, tanto das narinas, em torno dos olhos e o casco de coloração clara, tá? E um bom desenvolvimento. Aqui, claro, tem um macho aqui, tá? Essa foto é tirada lá em Esteio. Aqui no Brasil nós temos a raça Lacone também, tá? E vem crescendo bastante, principalmente no sul do Brasil, mas aqui em Minas Gerais nós temos aqui tanto em Itapecerica como também aqui na região de Soledade de Minas, tá? Nós temos também criatórios dessa raça. Esmeralda também, se eu não me engano, também tem criatórios da raça Lacone, tá? Nós temos então como características, aliás, como origem dessa raça, tá? A origem é lá da região do sul da França, né? E, segundo a história, é uma raça antiga e que remete a um período bem lá, quase neolítico, né? Há 6.000 anos atrás, mais ou menos, onde pastores acabaram levando os ancestrais da raça Lacone para a região do Mediterrâneo, né? E a partir daí conseguiram chegar ao sul da França, né? E em acasalamentos com raças francesas locais, que não são bem definidas, também são raças ancestrais, vários acasalamentos, chegou-se à raça Lacone, né? E que ficou por ali na região do sul da França durante muito tempo, muitas décadas, até que nas últimas décadas, precisamente na década de 90, aí houve-se um direcionamento para um intenso trabalho de seleção genética e melhoria das condições de criação dessa raça no sul da França, e houve um ganho muito expressivo nessa década em termos de produtividade leiteira dessa raça, tá? E aí esses ganhos giram em torno de 6,3%, mas na verdade chegou a um animal que consegue prevalecer a lactação para mais ou menos 8 meses aí, produzindo em torno de 290 até mais de 300 litros por lactação, tá? E desse ganho, eles consideram que 3,9% foi por melhorias nas condições de manejo e nutrição desses animais e 2,4% desse ganho foi em função da melhoria genética feita nessa década de 90 de forma mais intensa. Então, durante muito tempo, esses animais ficaram ali sem muito trabalho, claro, ganharam adaptabilidade, né? E posteriormente veio o homem aí trabalhando com a parte de manejo, nutrição e genética, melhorando a condição de produção desses animais, tá? Então nós temos aí um animal, uma raça de suma importância para o sul da França, é uma região de turismo também e que produz esse queijo que é muito valorizado. O bem formado, pouca lã, nós já falamos, tá? E com relação a peso, é um animal de médio porte, a gente considera aí machos podendo chegar a 100 quilos de peso vivo e as fêmeas a 80 quilos de peso vivo, ok? Bom, aí só um filmezinho mostrando uma situação de ordenha lá no sul da França mesmo,
falar da raça Lacone, né? Não vamos passar tudo, é mais para a gente poder ver o sistema de produção em si, tá? A importância que essa raça tem para o sul da França. Aqui no Brasil, nós fomos aí na região de Viamão, no Rio Grande do Sul, ou mesmo aqui em Minas Gerais, para a indústria local, a agricultura local, ela tem uma importância muito grande também, tá? E vem crescendo muito a criação da raça Lacone no Brasil. Nós pensamos em raça leiteira aqui no Brasil, tá? Como está só iniciando, é quase inexpressivo em relação a outros países de referência. Mas a principal raça hoje no Brasil, produtora de leite, é a raça Lacone, assim como a gente vê nesse filme aqui, lá do sul da França, ok? Bom, vamos seguir, tá? Continuando com raças leiteiras, vamos falar aí da West Friesian, também chamada de Milchaf, tá? Esse termo Milchaf é muito utilizado pelos nossos vizinhos aqui, que têm rebanhos expressivos dessa raça, os uruguaios e os argentinos. Eles começaram também a trabalhar muito com a produção ovina de leite, tá? Com raças leiteiras, e trouxeram algumas raças da Europa, e as principais que vieram foram a Lacone, como nós já vimos, mas também chegou bastante essa raça de origem alemã, tá? A East Friesian é um termo muito utilizado na Europa, e se nós formos aqui na América do Sul, o termo mais utilizado é o Milchaf, tá? É uma raça de porte um pouco maior que a Lacone, tá? Mais próxima do que a raça Bergamasca. A Bergamasca tem um porte um pouquinho maior, tá? Mas são animais que foram selecionados para a produção de leite, ubre bem desenvolvido, se bem que esse ubre aqui, dessa foto, eu considero que tem alguns defeitos, né? O ligamento central provavelmente não é bom, por isso que está um pouco abaixo do jarrete aqui, um ubre bem inserido, ele vai ficar com a linha aqui bem próximo do ventre, né? E não tão caído como desse animal. Mas de boa habilidade materna, por isso que a gente colocou essa foto aqui mostrando como uma fêmea consegue criar bem suas crias, e o interesse dos argentinos e uruguaios pela Milchaf é que, em função da sua adaptabilidade e do porte desse animal, em acasalamentos com raças de corte, produzem cordeiros aí de uma precocidade destacada, né? Claro que não é igual às raças de corte, mas que se serve para essa finalidade. Num sistema de dupla produção, de duplo objetivo, você pode ter matrizes leiteiras e as crias, em resultado de acasalamento com raças de corte, podem ser destinadas ao abate, né? Então, como características, desculpa aí pessoal, como características aqui da East Friesian, nós temos aí um animal de porte destacado, não tão alto como a Bergamasca, como eu já disse, em torno de 90 centímetros aí de altura, tá? Um biotipo leiteiro predominante, é um animal, como nós falamos lá no início, na forma de cunha, né? Onde os machos, por esse porte, chega a 120 quilos e as fêmeas podem chegar a 175 quilos. Gente, eu peço desculpa, tá? Deve estar tendo muito barulho na nossa gravação dessa aula, mas é porque está tendo barulho na rua, está tendo chuva, está tendo movimentação aqui dentro de casa e acaba que a gente às vezes tem que falar um pouco mais alto para que vocês não tenham interferência e possam entender um pouquinho mais. Qualquer coisa, a gente tem as nossas lives de dúvida. Se esse trecho ficou mais confuso aí, a gente tira a dúvida nas nossas lives, ok? Mas retomando aqui, a West Friesian, então, é um animal de porte considerável que é muito utilizada em acasalamentos com raças de corte, aonde as fêmeas, o principal objetivo é a produção de leite e as crias acabam sendo destinadas ao abate. É claro que num sistema como esse, né, você vai deixar um percentual, normalmente 20% aí, em acasalamento com animais da própria raça, para que você possa fazer reposição do seu rebanho. Ou, muitas das vezes, se você tem um outro criador que produza o animal puro, você acaba comprando e toda a sua produção é destinada ao abate de cordeiros, né? Então tá aí, aqui dá para ver bem o ubre bem desenvolvido dessa raça, tá? Destacando essa produção de leite que chega aí a 500 litros com 220 dias de lactação. Nossa, professor, então é mais que a Lacone? Sim, tá? Dependendo da condição de criação, dependendo de qual é a alimentação, tá? Esse animal pode chegar a uma quantidade muito alta de produção por dia.
A Lacone, em relação ao East Friesian, ela chega a mais dias de lactação, a uma persistência maior de lactação em relação ao East Friesian, tá? A East Friesian a média vai ficar em 220, como eu falei, a Lacone ela pode ultrapassar os 300 dias de lactação, tá? Então, se for em produção diária, sim, dependendo do sistema de produção, a Milchaf ou East Friesian pode ultrapassar, sim, a produção leiteira da raça Lacone, tá? A lã é de qualidade média, é um animal de lã. Nessas raças leiteiras aqui a gente viu que até agora todas são lanadas, tá? Mas é uma lã grosseira, 32 a 36 micrômetros de diâmetro, né? Um comprimento longo, normalmente as raças leiteiras têm uma lã rústica, tá? O comprimento é maior, mas tem menos ondulação. É uma lã que tem medula, muito grosseira, única e exclusivamente para o artesanato, tá? Ou para a produção de artefatos que são mais rústicos. É de alta prolificidade, assim, uma das raças que mais tem prolificidade, 1,7, significa que 70% do rebanho traz gestações múltiplas, tá? E com uma excelente habilidade materna, nós vimos a figura lá. Isso aqui é um dos aspectos que ela é muito visada para essa condição de produção de cordeiros destinados ao abate, né? As crias são bem criadas por esses animais e, claro, o desenvolvimento, consequentemente, dessas crias é melhor, tá? Então tá aqui mostrando exatamente isso que eu acabei de falar, né? Essa habilidade materna fazendo com que as crias sejam bem destinadas à produção de carne, principalmente quando em cruzamento, tá? Chegando a um ganho aí de 300 a 400 gramas por dia. Esses ganhos, como eu já falei, depende muito do sistema de criação, tá? Vamos aí passar para uma outra raça, tá? Nós estamos finalizando já. A British Milk Sheep, existem alguns rebanhos aqui no Brasil, mas muito pouquinho, tá? Os principais rebanhos leiteiros no Brasil é a Bergamácia, a Lacone e a East Friesian, também no sul do Brasil, tá? A gente encontra um pouco aqui na região sudeste também, mas principalmente o rebanho mais destacado no Brasil é a Lacone. A British é uma raça inglesa, tem alguns rebanhos, muito pouco, é um ou outro aqui no Brasil, tá? No Paraná principalmente, e aí nós vamos ter aí uma raça, tá? Que tem aí uma persistência de 210 dias, chega a produzir de 250 a 400 litros, tá? Depende muito do sistema de produção, tá? E nesse caso, eu trouxe essa raça só para mostrar uma raça que tem um percentual de gordura alto, 9,5% ou mais que isso, né? Então, como eu falei, a genética aí dentro da espécie ovina determina muito esse percentual de gordura, que tem uma variação muito grande. Quando você pega a raça caprina, a raça bovina, essa variação de percentual de gordura é menor. Tá? Tem muita importância na Hungria, na Grécia, no Canadá, França, na Bulgária também, ela é muito criada. Tá? São animais que produzem uma carcaça de boa qualidade, tem um pouquinho mais de musculatura comparada às outras raças. Tá? E também na Grécia, principalmente na Grécia, é a principal raça, apesar de não ser de origem grega, tá? Utilizada para a produção do queijo tipo feta, um famoso queijo grego muito utilizado na produção de saladas, né? na confecção de saladas. Aqui nós temos a lã desses animais, tá? É um animal que também produz, tem que ser tosqueado anualmente, tá? Mas é uma lã grosseira e que se serve também para artefatos mais rústicos. Tá? Outra raça leiteira que é importante a gente destacar aqui, até pela importância dela lá na Espanha, né? E pelo trabalho que eles fizeram nos últimos anos com essa raça, é a raça Churra. É uma raça leiteira também, tá? Da região das montanhas ali da Espanha, norte da Espanha principalmente, muito robusta e rústica, mas um animal de pequeno porte. Ao contrário das outras que eram de médio ou grande porte, como a bergamácia, essa de pequeno porte. Tá? E aí consegue ter uma persistência de lactação nessas condições de origem dessa raça, lá nas montanhas espanholas, ali na região norte da Espanha, tá? Em torno de 150 dias. E é uma região que tem uma condição adversa para a produção de alimento para esses animais. Tá? Claro, é também explorado para a condição de carne de lã, mas não é um animal que tem uma musculatura bem desenvolvida, tá? O principal produto dessa raça é o leite, tá? A lã também é uma lã que vai se servir para o artesanato, tá?
E essa raça ela ficou um pouco abandonada ao longo de algum período aí de tempo, e na década de 80 fizeram um levantamento lá na Espanha, ela corria um sério risco de extinção, tá? Se não houvesse um trabalho de proteção dessa raça. E aí foi feito um trabalho intenso pelo governo espanhol, onde eles foram inclusive buscar animais que estavam em alguns rebanhos em Portugal para recuperar essa raça na Espanha, tá? E a partir daí fizeram todo um trabalho de seleção, mas preservando as características originais de adaptabilidade, mas com uma certa produção adequada para que pudesse produzir um queijo especial. E nesse programa de proteção, eles acabaram elaborando um queijo diferenciado, tá? E que você só encontra originalmente nessa região da Espanha, do norte da Espanha, que é o queijo feito a partir do leite cru de ovelha, que nós chamamos de queijo zamorano. Originalmente, esse queijo zamorano a gente só encontra a partir do leite da raça churra, tá? Produzido nessa região norte da Espanha. Né? Então tá aí, ó, você tem 100 dias de maturação, ainda para poder ter essa crosta toda aqui, ele é bisuntado com azeite de oliva, os espanhóis são expert em produção de azeitonas e azeite, né? E acaba dando esse sabor diferenciado, como se fosse um creme de leite de coloração escura, ou seja, um queijo especial e que ajudou bastante no trabalho de preservação e estabelecimento de rebanhos da raça churra nessa região. Tá? E é muito importante para a economia local lá na Espanha. Tá? Nós temos uma outra raça aí também italiana, a Cominasa, e eu chamo a atenção da Cominasa porque também ela é uma raça rústica também, tá? Mais próximo ali do Mediterrâneo, sudeste da Sicília, e que tem uma importância na produção de um queijo especial que eles comercializam nessa região que é turística, né? E acaba entrando uma espécie, uma raça ovina, tá? Da espécie ovina, com importância para a produção de produtos que são comercializados nessa região. A produção média da Cominasa gira em torno de 200 litros por lactação, tá? E a duração não é tão longa como outras raças leiteiras, mas pode chegar aí a 200 dias, tá? Produz queijos finos nessa região e o principal queijo produzido por essa raça é o mesmo queijo produzido lá pela Bergamácia, mas eles conseguiram fazer uma variação da maturação do queijo pecorino no sudeste da Sicília, tá? Então você encontra várias variações do pecorino, né? E é um queijo maturado aí, típico dessa região e que é originalmente produzido a partir do leite da raça Cominasa. Ok? Comisana, desculpa. Ok? Bom, gente, é isso, tá? Deu 27 minutos, mas nós terminamos essa parte de raças leiteiras, tá? E o próximo episódio nosso vai ser raças ovinas para produção de pele. Obrigada!